Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Adão Negro tem potencial para ser o melhor filme do DCU, ou vamos mais além ainda, tem potencial para ser o melhor filme de super-herói de 2022? Potencial para ser o melhor filme de 2022 de super-herói, ele tem. Eu não acredito que ele vai ser, porque The Batman para mim é muito acima de qualquer outro tipo de filme possa lançar deste ano. Mas ele tem um enorme potencial para ser o melhor filme do DCU. Muita gente deve falar, nossa, mas o DCU existe, o DCU é uma bosta, o DCU só tem merda e tal. Vamos relembrar alguns filmes bons aqui, né? Mulher Maravilha 1, Man of Steel, O Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida, eu sempre falo aqui, sempre vou dizer, ele é uma aula de filme de equipe, de como fazer um filme e apresentar os heróis durante o filme, sem ter filmes solos, né? E você criar aí uma puta aventura, uma puta missão foda pra caramba. O Esquadrão Suicida, pra mim, é o melhor filme do DCU. Relembrando, por exemplo, que o que o James Gunn faz aqui no filme é muito convincente. Então você assiste o filme e ele é um filme que ele tem alguns detalhes, construções muito boas de personagem, como é o caso da Caça-Ratos, como é o caso do Sanguinário, como é o caso, por exemplo, da Arlequina, como ele que constrói ela. E é muito foda, assim, tudo o que ele faz no filme. Então, ele consegue fazer você criar empatia pelo Bolinha, por exemplo. Ele consegue fazer você criar empatia pelo Milton, sabe? Então, assim, o filme em si, O Esquadrão Suicida de James Gunn, além dele ser impecável tecnicamente, ele é um filme super divertido e ele é um filme que traz uma emoção, traz um coração nos momentos certos. Pra mim ele é o melhor filme do DCU, ele tem cenas de ação incríveis, por exemplo. Mas o Adão Negro, ele tem sim o potencial de ser o melhor filme do DCU por inúmeros motivos. Um desses motivos, que pra mim é o motivo principal, é a Sociedade da Justiça estar no filme, né? Você tem personagens como Gavião Negro, você tem personagens como o Senhor Destino. Então, esses personagens que eles vão ter um grande tempo de tela, ou um tempo de tela considerável, eu acredito que muitos deles vão roubar a cena. Como você vê aí na capa do vídeo, nessa cena aí do Senhor Destino multiplicado, segurando Adão Negro, e alguém deve ter jogado um carro em cima do Adão Negro, ele tá destruindo com poder, assim, é uma cena incrível, super bem fotografada, assim, o Lawrence Sher, o diretor de fotografia, filma muito, você trazendo todo esse orçamento do filme, essa produção impecável, que as cenas de ação, tipo, você pega as cenas do trailer, enfim, do Adão Negro, estão impecáveis, assim, então, mesma coisa do Shazam, do Flash, pelo que parece vai ser também, tecnicamente é indiscutível você falar que o Adão Negro não tá bom, tá ligado? Então, tecnicamente tá muito bom, inclusive, vamos aguardar aí pra ver como que vai ser a trilha sonora, né? Parece que você vai ter uma pegada meio egípcia, com tambores, assim, com, não sei, sabe? Tipo, esse lance meio de Oriente Médio, assim, que é legal pra caramba. Então, tecnicamente, eu acho que é indiscutível você falar que o Adão Negro não está bom. A atuação do Dwayne Johnson, você pega ela, eu acredito que ele, lógico, você vai, sempre quando você assistir um filme do The Rock, você vai associar que ele tá interpretando ele mesmo, porque é isso que ele faz em 90% dos filmes dele ou até mais, mas Adão Negro, ele tem uma base, não é um personagem que ele inventou, então ele fala sempre nas entrevistas, a gente respeita a mitologia, eu acho, por exemplo, que se ele tivesse cabelo ia ficar estranho, se ele tivesse a orelha ia ficar estranho, né? Então, que bom. E tem quadrinhos também que o Adão Negro não tem a orelha pontuda. Tem alguns quadrinhos que ele não tem. Então tem o ponto aqui que eu acho que a atuação, eu não achei que ele tá parecendo o The Rock. Eu achei que ele tá parecendo um cara atormentado e um cara que na cabeça dele ele tá fazendo certo, que é o Adão Negro. O Adão Negro ele é assim. Temos que julgar a atuação do Adão Negro ao longo do filme, do The Rock, né? Então a gente não pode julgar no trailer. Eu acho que no trailer não mostra que ele é o The Rock. Então tem um lance aqui que ele é esse personagem badass, ele é o cara que ele chega e acha que ele manda em tudo. Ele sempre fala que a hierarquia dos poderes da DC vai mudar. Tem gente falando assim, pô, você viu que ele vai ser igual fulano de tal, vai ser o vilão dos próximos 10 anos. Tipo, mano, toda vez que alguém falar de rumor aqui no meu canal, eu ignoro, porque rumor não é informação, eu sempre falo isso pra vocês. E outra, o The Rock vai ficar sendo o Adão Negro por muito tempo, isso é óbvio, mas eu duvido que ele vai ser o vilão principal aí. Ele vai ser o vilão pra alguns super-heróis da DC, mas ele não vai ser um Darkseid, tá ligado? Ele não vai ser um Brainiac, ele vai ser um vilão anti-herói ali do Shazam, do Superman, talvez da Diana também, mas é muito diferente. Então eu acho que o Adão Negro, inclusive, o papel dele nos quadrinhos, normalmente ele tem problemas de diplomacia com a Liga da Justiça e ele fica lá em Kahndaq. Ele governa Kahndaq, lá é o país-estado dele, tá ligado? Enquanto a Liga da Justiça age pelo mundo de outra maneira, então ele
ele é um cara meio... Ele não é o Darkseid, né? Que, tipo, ele tem o planeta dele militar, mas ele quer a equação antivida, ele quer conquistar o mundo inteiro. O Adão Negro não é esse cara, entende? Tipo, ele pensa um pouco diferente e ele é um anti-herói. Ele vai virar um anti-herói nesse filme e quando encontrar o Shazam, ou o Superman, ou, sei lá, a Mulher Maravilha, ele vai ser tratado como um vilão, mas é diferente. Por mais que o The Rock seja um ator grande e tal, o Adão Negro, ele é um cara também que ele tem essa carga dramática. Isso é o que eu mais quero ver no filme. Como que vai ser trabalhado isso? O lance dele perder a esposa, dele perder o filho, e você acreditar do porquê que ele vai ser esse cara. Porque o grande ponto do Adão Negro não é a força, não é o poder, nem nada. É tipo assim, você olhar pra ele e falar assim, putz, esse cara aí, ele pensa que ele tá certo, né? Existem inúmeros porquês pra isso. Primeiro, ele nasceu numa sociedade na qual, podemos dizer assim, o totalitarismo do faraó lá tal, a imagem que ele tem de líder é aquela imagem escrota. Então se você cresce, se uma pessoa cresce nessa sociedade e ela é doutrinada, tipo, vamos obedecer esse tipo de pessoa, então ela enxerga que aquilo ali é o poder máximo, assim, tipo assim, autoridade máxima, eu preciso obedecer. Eu vou dar um exemplo aqui da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, pra quem não sabe, é o país mais fechado do mundo. Ele existe por conta de um regime militar comunista. É um país que existe, se eu não me engano, desde 1948. Então a população da Coreia do Norte ela é doutrinada a respeitar os líderes pro resto da vida. Senão você vai ter várias grandes consequências. O Adão Negro, ele cresce, o Tef-Ada, ele cresce com essa visão. Tipo assim, pô, aquele ali é o meu líder, meu faraó. Por mais que ao longo da história ele vai vendo que não é bem aquilo, tá ligado? Tipo, eu vou trabalhar aqui como escravo, talvez meu filho vai ser um escravo, talvez vai ter um lance da magia, deles descobrirem que Kahndaq tem magia e não poder compartilhar com o povo, ajudar as pessoas pobres e coisa do tipo, quem passa fome, essas coisas. Deve ser algo parecido, o filho dele deve ter um papel legal nesse filme, eu espero que tenha, pra dar um peso. Então, o que eu mais quero ver não é as cenas de ação, não é tipo assim, pô, o Adão Negro, o cara mais poderoso da DC, até porque ele não é. Não é isso que eu quero ver a construção dele, de eu olhar pro personagem e falar, porra, finalmente ele tá fazendo um papel incrível, de um cara que você, tipo, você dá o porquê dele ser assim, sabe? Tipo, de você olhar pro Adão Negro e falar assim, mano, esse cara aí, ele age com seus próprios meios, tal, mas ele é um cara que na cabeça dele faz sentido. Eu não gosto quando o vilão é humanizado. Não é o caso do Adão Negro. O Adão Negro, ele jamais é humanizado, tanto que todo mundo, os heróis da Liga da Justiça, sempre fala que esse cara ele pensa do jeito dele, tá ligado? Tipo, você põe um Adão Negro contra o Superman, são dois ideais completamente distintos, até mesmo contra o Shazam. Então, eu quero que tenha esse lance dramático. Pro Adão Negro ser o melhor filme do DCU, não é as cenas de ação que vai fazer isso, e sim o roteiro, a construção dos personagens, os heróis da Sociedade da Justiça e tal. Por mais que o visual seja incrível, as cenas de ação sejam incríveis, que eu acho que vai ser mesmo, tenho certeza disso. Inclusive os três escondem muito o ponto principal para ele ser o melhor filme do DCU, pra, tipo, por exemplo, ser melhor do que Man of Steel, que Mulher Maravilha, que o Esquadrão Suicida, o Shazam e o Aquaman são filmes legais também. Pra ele ser melhor que todos esses filmes, ele tem que ser um filme que tem um roteiro consistente e uma construção consistente. Se ele tiver uma construção basicamente parecida com o que é a Mulher Maravilha no primeiro filme, que ela não é ainda Mulher Maravilha, né? Mas ela começa a se formar como uma divindade. No momento que ela salva todo mundo lá naquela cena da Terra de Ninguém na Bélgica, que ela para em cima de uma igreja, ela sai, a população começa a aplaudir ela, ali você vê o tamanho do herói da Liga da Justiça. Então ali começa a construir uma divindade, que hoje você acredita que a Mulher Maravilha é uma divindade, depois de 84, depois até mesmo da Liga da Justiça do cinema, que seja. Tipo, você acredita que ela é a Mulher Maravilha, e aí vai ter um terceiro filme aí também. Então aqui, o Adão Negro, você tem esse lance de você trabalhar o personagem, a construção desse personagem dramática, pra quando ele acordar 5.000 anos depois, você falar, putz, o cara veio e agora ferrou. Tipo, quem que vai parar ele? Então, tem a Sociedade da Justiça pra fazer um contraponto, e eu acho que a Sociedade da Justiça vai ter um grande papel no filme. Inclusive, talvez o filme se chamaria Sociedade da Justiça de certa forma, mas como o The Rock é um ator grande, o nome vai ser Adão Negro. E faz mais sentido ser Adão Negro também pelo fato de você já ter tido um filme do Shazam e ir pro segundo ter o filme do Adão e tal. Inclusive, The Rock falou que o primeiro roteiro do filme do Shazam, que iria pro cinema, um filme de 2019 que foi estreado, ele teria o Adão Negro. Ele leu o roteiro, porque ele é um dos produtores do filme, e ele falou, acho que não é legal colocar o Adão Negro, porque não é bom pro Adão Negro. E realmente não era bom pro Adão Negro se ele tivesse no primeiro filme do Shazam. Ele ia ser um vilão genérico e descartável.
que não ia ser nada bom pro personagem. E eu acho que nem pro Shazam ia ser bom, porque aí depois, se você colocasse o Adão Negro no primeiro filme, como um vilão genérico, assim, tipo tal, que nem, por exemplo, no quadrinho do Jeff Jones, que eu acho que o Adão Negro ali, ele é um vilão genérico, como uma palavra mágica, mas ele ainda é um vilão anti-herói legal pra caramba. Se tivesse colocado ele ali, eu acho que não ia ser tão legal assim. Então, pro Shazam também, tipo, você ia construir o maior rival dele de uma maneira muito apressada e tal. Foi bom ser o Dr. Sivana pra ele voltar no terceiro filme. E você construir esse mini universo, esse núcleo, eu uso essa palavra pros dois. Então você preparar a luta dos dois é muito melhor do que você já soltar o Adão Negro no primeiro filme e tal, tipo, desesperadamente. Acho legal, eu gosto da ideia da Sociedade da Justiça estar aqui e o Senhor Destino estar aqui, que pra mim ele é um dos personagens mais subestimados da DC. Eu não acho que ele é tão subestimado tipo a Zatanna, que é uma personagem muito poderosa, mas ele é subestimado num nível do tipo assim, pô, por que esse personagem não tem títulos solos? Por que a DC não investe mais nesse personagem? Que é o que eu acho que vai acontecer depois do sucesso desse filme. Então, propositalmente, o Pierce Brosnan foi colocado no papel. Ele é um ator grande, já viveu 007, grandes franquias do cinema. Ele vai vir aí, um ator já consagrado em Hollywood, e ele vai ter um grande papel nesse filme, eu tenho certeza. Então, o que eu mais quero ver, Sociedade da Justiça, construção do Adão Negro. E aí a cena de ação provavelmente vai ser um presente para nossos fãs. Vamos ver o que vai ser a cena pós-crédito e tal. Mas potencial para ser o melhor filme do DCU, sim, ele tem. Eu acho difícil ser o melhor filme de 2022. Não acredito. Se eu fosse apostar dinheiro, eu falava, não vai ser o melhor filme de 2022. Continua sendo The Batman. The Batman, pra mim, é um filmaço, que ele tem o mesmo lance do Batman Begins, que é aquele filme que você assiste a primeira vez, você é impactado, você assiste a segunda vez, aí você vai pegando detalhes, e você vai vendo as ideias do diretor, como ele quis colocar as coisas, a construção de mundo, e é um filme que vai crescendo. Então aqui o Adão Negro, eu acho que você consegue criar tudo isso, esse universo, tipo, vamos criar um universo do Adão Negro aqui com a sociedade, logo a gente insere ele com o Shazam e tal, quem sabe no futuro pra encontrar um Superman. Eu não vou no cinema querendo ver o Henry Cavill, eu vou no cinema ver o Adão Negro. Esse é um estigma que o mercado de filme de super-herói criou, que eu acho patético, que é você ir num filme esperando a cena pós-crédito. Isso daí eu acho uma grande merda, tá ligado? É uma coisa de gente super alienada, do tipo assim, lobotomizada, né? Do tipo assim, vou lá no cinema porque a cena pós-crédito é da hora. Foda-se a cena pós-crédito, eu quero ver o filme, eu quero ver o Adão Negro sendo construído, eu quero ver a Sociedade da Justiça. Cena pós-crédito é só um bônus, é só o trocado do filme, tá ligado? Então é isso. Escreve aqui embaixo a sua opinião se o Adão Negro pode ser sim o melhor filme do DCU e quais as suas esperanças para esse filme, que eu acho que pode ser muito incrível e diferente de tudo que o The Rock já fez na carreira dele. Esperamos que seja, com certeza. Tamo junto, até a próxima.